As coisas que foi reforçado semana passada, pode colocar no 9, tá? Sobre a mudança de visão, né? Quando a gente fecha os olhos e abre os olhos, e nesse abrir e fechar, fechar e abrir, coisas podem mudar, porque Deus é um Deus, presta atenção nisso aqui, gente, Deus é um Deus de revelação. Deus não está revelando nada novo que Ele já não tenha colocado à nossa disposição. Mas é um Deus que faz questão de nos mostrar dia a dia novas possibilidades, nova compreensão, nova visão. Eu acho muito triste uma pessoa que, vamos dizer assim, que cresceu no Evangelho, que já tem hoje 60 anos, eu, por exemplo, e que não viu nada progredindo a nível espiritual na sua própria vida. Que ora do mesmo jeito que orava lá na infância, que canta com o mesmo sentimento lá da infância, que lê a Bíblia e tem a mesma experiência de lá da infância, que não vê progresso no Deus que faz coisas novas todos os dias. Eu acho que isso é muito pobre, é muito triste, é muito fraco, né? Por quê? Porque Deus é o Deus que se mostra, que se revela, que se expõe dia após dia a nós. É o Deus que renova em nós todos os dias as suas misericórdias, e Ele não renova essas misericórdias para nós de graça, só porque Ele tem que renovar. Ele renova para que nós apropriemo-nos desta visão. Então, uma nova visão de Deus, das coisas de Deus, dos valores de Deus, da nossa própria vida, se faz necessário. Presta atenção nisso. Talvez a gente tenha um leve problema de achar que a gente precisa só enxergar a revelação de Deus, dele, da pessoa dele, e não percebe, presta atenção nisso, não percebe que Deus às vezes quer que a gente tenha uma visão nossa na casa dele, na família dele. Uma visão de nós mesmos. Porque espiritualizar as coisas é levar tudo para o ângulo da visão espiritual, é tentar enxergar tudo do ponto de vista espiritual, é falar só do Deus no seu lugar e não enxergar o nosso lugar na casa de Deus. E não estou falando da casa de Deus aqui, porque aqui não é a casa de Deus, aqui é o espaço onde a gente se reúne para encontro dos irmãos, para celebrar, para cultuar, para orar, para cantar, para edificar, para abençoar e sair para a guerra. Eu estou falando do seu lugar na casa de Deus. Porque quando nós espiritualizamos, nós falamos de teologia. Nós falamos de um Deus que não é o Pai. E o que a gente aprendeu outro dia aqui? Nós precisamos de Deus? Nós precisamos de Deus? Não. Não. Nós precisamos do Pai. O Deus é o Deus que está lá. O Pai é o Pai que está aqui. Compreende isso? Nossa, pastor, mas que coisa horrorosa, está falando uma heresia. Não, estou falando que Deus, na nossa mente, na nossa concepção, é o Deus que está lá. E é tão difícil trazer Ele até aqui. É tão difícil sentar à mesa com Ele. Agora, o Pai não. Você percebe quão Deus foi perfeito quando Ele criou a família? Você percebe o quanto a família é parte da pedagogia de Deus? Você percebe agora por que sempre existiu, existe e vai continuar existindo guerra contra a família? Nota isso? Você enxerga, você tem essa visão para compreender que a família
sempre foi, desde quando havia um casal só, sempre foi alvo de Satanás? Porque destruindo a estrutura, a ligação da família, do casal, da relação com os filhos, destrói-se a compreensão de Deus, a visão de Deus. Se não destrói, distorce. Se não destrói, distorce. E aí você hoje tem alguns anos de convertido, leu a Bíblia, está aqui semana após semana, mas quando se fala de Deus Pai, que dificuldade para acreditar nisso. Acredita com a cabeça, mas não vive essa experiência de fato no coração. Por quê? Porque Deus e Pai acaba sendo a mesma coisa. E eu digo para você, não é. Deus é Deus de todos, para todos, está em todos. Mas Ele é meu Pai. Meu Pai. E quando eu começo a perceber essa diferença, eu começo a ter uma visão diferente. Então, você quer Deus ou quer um pai? Você quer Deus ou quer um pai? Queira um pai. Queira um pai. Oh, pastor, mas não está encaixando ainda, está difícil. Eu repito para você, Jesus, quando você está lendo a Bíblia, quando ele se refere a Deus na Bíblia, somente uma vez, ele fala, meu Deus, na hora da morte, quando ele estava fazendo troca, morrendo no seu lugar, no meu lugar, quando ele se tornou maldito na cruz, por causa do nosso pecado, quando ele estava se sentindo solitário, quando Deus vira as costas para ele, porque Deus não pode contemplar o pecado, quando Deus vira as costas para ele, e ele tem que ser a ovelha, o sacrifício lá na cruz, na hora que vira, ele sente a rejeição. É a hora que ele tem que entregar a vida dele como sacrifício. É a hora que a morte dele tem que ser a morte vicária. É a hora que ele tem que dar conta sozinho. Ele não pode receber a ajuda do Pai. Porque se ele recebe a ajuda do Pai, ele não está sendo sacrifício inteiro. Ele não está sendo holocausto. A palavra holocausto é isso, é sacrifício total, inteiro. Se o pai dá uma mãozinha para ele, é só sacrifício, não é holocausto. Então, na hora que ele diz, Deus meu, é a única vez na Bíblia que você vê ele falando com Deus e chamando Deus de Deus. Porque em todas as outras vezes, é Pai. Então, o que você precisa, de Deus ou de Pai? De Pai. Queira isso. Queira mudar na sua vida, no seu coração, essa visão. Isso faz bem, isso ajuda, isso edifica, isso leva você para uma outra visão. Então, o que nos ajuda a mudar a visão? Eu quero convidar você para uma leitura lá em Mateus capítulo 5, capítulo 6, tá? Capítulo 6. Está aqui na tela, vai ajudar. Se você quiser abrir na sua Bíblia também, pode abrir. Jesus ensinou assim, falando sobre mudar a visão. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Deus. Os pagãos oram aos seus deuses. Os pagãos oram a um Deus ou a vários deuses. Mas você ora ao seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. Então eu faço questão de voltar
e enfatizar algumas coisas aqui dentro do texto. Quando vocês orarem, então Jesus não está dizendo assim, vocês devem orar. Ele está falando assim, quando vocês orarem, por quê? Porque a oração, ela eu até vou adiantar aqui, ela é uma disciplina espiritual. A oração, ela faz parte da vida de um filho. A oração, ela faz parte da vida de um pagão. A oração, ela faz parte da vida de todas as pessoas. Todas as pessoas oram. Ou rezam. Em qualquer canto da terra, você vai encontrar alguém fazendo culto. E o que tem na essência de um culto? Oração. Pode ser oração para o fogo, pode ser para a água, pode ser para uma estátua, pode ser para um animal. Mas vai estar lá um objeto da oração. E as pessoas oram. Os pagãos oram. Eles estão mandando as suas orações para esses deuses, eles estão encaminhando essas orações para esses deuses. Quantos deles podem ouvir a oração desta pessoa? Quantos? Nenhum. Mas o Deus dos deuses, o Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus sustentador, o Deus salvador, o Deus Pai de todos, Ele ouve? Ele ouve? Sim. Então todos oram a deuses diferentes, mas quem ouve é um só. Então Deus ouve a oração do pagão. Ele não tem a obrigação de responder. Ele tem a obrigação, se você quer entender dessa maneira, de atender os filhos. Que primeiro são os de casa. Agora Deus ouve todas as orações. Outra coisa interessante para você notar nessa passagem, veja que isso aqui, eu vou voltar ali depois, ela é uma disciplina espiritual, guarda isso aqui, ela é pessoal. Ela é uma coisa minha. Então Jesus fala assim, quando vocês orarem, então significa que todos oram, não sejam como os hipócritas. Onde estão os hipócritas que Jesus está falando aqui? Quando ele começa a dizer a respeito da oração, onde estão os hipócritas? Quando ele está mencionando. Onde? Na igreja. Está lá, na sinagoga. Era o lugar de culto naqueles dias, dos judeus. Eles estão nas sinagogas. Inclui a gente? Olha o perigo. Olha o perigo da gente estar na igreja, ou em culto, ou em encontro, falando com Deus como hipócritas. Por que hipócritas? Porque está dizendo assim que eles, além de estarem na igreja, eles também saem e vão para a esquina. Naqueles dias tinha essa questão ainda de a religião, ela está tão sobre as pessoas que elas precisavam descer aqui a escada e ainda parar ali na esquina. Por quê? Porque tem uma outra igreja aqui do lado, não tem? Tem uma outra ali embaixo. E a gente precisa mostrar para eles que nós somos melhores do que eles. Nós temos que mostrar para outra, virando a esquina aqui, que se reúne no sábado, que nós somos melhores do que eles. Nós precisamos mostrar para outra, que sobe aqui e vira ali, que nós somos melhores do que eles. E que nós temos um Deus que gosta mais de nós do que deles. Então a gente vai para a esquina também. Então, hoje não precisa isso, né? A gente já se contenta em fazer isso de outro jeito. Mas a gente gosta de pensar que a nossa espiritualidade, que a nossa relação com Deus é melhor do que a do outro. Isso é um grande erro. Ou a gente sempre acha que é melhor do que o outro, ou que não vale nada. Os dois extremos.
Então, Jesus está dizendo assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Os hipócritas, eles fazem a oração da boca para fora. Eles medem as palavras, eles querem fazer oração bonita, eles querem falar deles na oração deles. Eles querem ser recompensados. Olha o problema da nossa oração. Chegar para orar, para ser recompensado. Ele recompensa, gente? Recompensa. Está ali no final do versículo. O seu pai que te vê no secreto o recompensará. Não há problema aqui. Não há problema em você orar sabendo que Deus vai recompensar. Agora, é problema você orar para ser recompensado. Assim como é problema você se relacionar com o Pai para ser recompensado. Chamar Ele para vir à mesa para ser recompensado. Querer viver um relacionamento com Ele para ser recompensado. Então Jesus fala assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Ele gosta de orar nas sinagogas, em pé, né? Eles gostam de orar nas esquinas a fim de serem vistos pelos homens. Tudo bem, querem fazer isso, pode fazer. Recompensa zero. Por quê? Porque quando eles são vistos pelos homens, que os admiram, que os elogiam, que os reconhecem, eles já estão recebendo aqui na terra a sua recompensa. Se recebeu a recompensa dos homens, não receberá a recompensa do Pai. Mas quando você orar, ele diz, fecha a porta. Onde? Que porta? A porta do seu quarto. Ore seu Pai, que Ele está no secreto. E então seu Pai, que te vê no secreto, te recompensará. Então guarde isso aqui no seu coração. Ó. É uma disciplina, a oração é uma disciplina espiritual, assim como meditação é uma disciplina espiritual. Assim como jejum é uma disciplina espiritual. Assim como o estudo da palavra é uma disciplina espiritual. Eu não preciso estudar a palavra diante de vocês. Eu não preciso ler a Bíblia diante de vocês. Para dizer para vocês, sabia quantas vezes já li a Bíblia? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu já li tantas vezes. Não precisa. Eu não preciso falar para vocês, olha, eu estava orando hoje, eu orei essa madrugada, eu oro 3 vezes no dia. Aliás, eu oro 5 vezes no dia. Sabia o pessoal que eu passei 2 horas orando hoje? Gente, eu fiz um jejum, ó. Jejuei 3 dias. Fiz um jejum por vocês. Que estupidez. Jejum é uma disciplina espiritual e ela é pessoal. Eu não preciso publicar. Não é para ser publicado. Aliás, jejum, pessoas costumam ter visão muito errada de jejum. Vê o jejum como um sacrifício a ser feito para apaziguar Deus, para atrair Deus. Sabe o passarinheiro? Sabe aquela gaiola, a arapuca, né, que chama? Como é que você atrai o pássaro para a arapuca? Colocando comidinha, fazendo um caminho, né, para a comidinha até o principal estar lá dentro da arapuca. Tem gente que não acha que é isso, mas quando está fazendo, é isso que está fazendo. É pondo milho para trazer Deus para dentro da sua vida, dentro da sua arapuca. Vou prender Deus. Visão errada. A disciplina, o jejum como disciplina espiritual, ele é para ser entendido e executado no particular. No particular. E com o propósito correto. Eu gosto de enxergar nesse texto que a gente acabou de ler, isso aqui, ó. Onde está o Pai na oração? Onde que está o Pai na oração? No lugar secreto. No lugar secreto, lugar onde os homens não estão vendo, onde
as pessoas não estão envolvidas. Gente, eu estou falando aqui da oração como disciplina pessoal, tá? Entenda isso. Não estou falando de quando a gente se reúne para oração. É diferente. Não estou falando de quando a gente faz uma vigília de oração. É diferente. Não estou falando de quando você está à mesa para orar. É diferente. Quando você está com outra pessoa, orando com outra pessoa, por outra pessoa, é diferente. Eu estou falando da oração como disciplina espiritual pessoal, o seu dia a dia. E por que eu estou falando isso? Porque isso muda a visão, isso abre olhos, isso faz você enxergar as coisas diferentes, enxergar pessoas diferentes, enxergar Deus de maneira diferente, não apenas como Deus, mas como Pai. Faz enxergar o mundo, a igreja, de maneira diferente, faz enxergar dinheiro, finanças, bens de maneira diferente. Mas quando que isso acontece? Quando você começa a vivenciar essa experiência de conversar com o Pai no quarto, no lugar secreto. E lá com o Pai, onde você conversa nesse lugar secreto, olha aqui, deve ser feito num lugar reservado, num lugar secreto. Como que você conversa com Ele? Vamos lá, vamos conversar com Deus agora? Lá no quarto, na sua cadeira, na sua cama, em pé, deitado, sentado, não importa. Aí você chega lá para Deus e diz assim, é Deus, não é Pai, né? Do jeito que eu vou fazer a oração aqui, é com Deus. Santo e eterno Deus. Venho aqui, em nome de Jesus, pedir. Aí você ora pelo mundo, você ora mais uma vez pedindo, aí você, na continuação da oração, você pede mais um pouco, aí você dá mais um passo na oração, obrigado, porque eu estou pedindo, aproveitar que eu estou dizendo obrigado, vou pedir um pouco mais. E no final, me abençoe. Me abençoe. Em nome de Jesus, amém. Eu desafio você a mudar a sua oração quando você estiver no seu lugar secreto. Eu desafio você, a próxima vez que você entrar no teu lugar secreto para orar, mude todas as palavras que você está acostumado a usar nessa conversa com Deus. Mude. Mude. Por quê? A oração ela deve ser entendida como uma comunicação de um relacionamento familiar. E como é que você se comunica com a sua família? Como é que é na sua casa? Como é que vocês conversam em casa? Imagina a Márcia chegando para o Davi, senhor Davi. Venho aqui. Onde é que ela estava? Ela estava ali, não estava? O Davi estava onde? Em casa também. Os dois estavam lá, mas ela vai dizer assim, venho aqui, em nome do seu pai ou do meu pai, né? Venho aqui falar com você para pedir que você libere o cartão aí para eu fazer uma compra. É assim que funciona? Davi, passa o cartão aí que precisa fazer compra. Tá vendo? Adicional. Libera o limite no adicional que precisa aumentar as compras. E rápido. Mas aqui ainda é pedir, né? E se ela mudar isso? Quando vocês sentam à mesa, a conversa, estou falando da família, não de negócios, né? Quando senta à mesa para conversar, o negócio é informal ou é formal?
Por que que quando é para falar com Deus tem que ser todo engessado, a oração toda estruturada, toda corrigida, toda medrosa, toda cheia de misticismo? Por que que a oração, quando nós estamos conversando com o Pai, ela não pode ser uma conversa? Por que que não pode ser uma conversa? Se ela é relacional, ela é familiar. Aí eu coloco aqui para você o seguinte: na oração pode ter palavras, pode ter gemidos, pode ter louvor, pode ter adoração, tem que ter transparência e tem que ter confiança. Eu poderia acrescentar ali também, pode ter silêncio. Você precisa de fazer lista para falar com Deus das suas necessidades? Listar antes? Eu tenho que fazer uma lista aqui, porque vai que eu esqueço de mencionar. E é justamente uma coisa que eu não posso esquecer. Então, tem que pôr no papel. Daí você abre o papel e diz, depois que passa o cabeçalho da oração, né? Aí entra na lista enorme de petição, para no final, obrigado. Aí você vai fazer lista. Não precisa. Se a lista for grande, se tiver muitas necessidades, vai diante dele e geme, geme. Fica gemendo lá. Ele conhece todas as minhas e as suas necessidades. Ou não? Pai que é pai conhece a necessidade dos filhos. Então vai lá gemer. Quer falar? Fala. Fale mesmo, fale bastante, mas não fale com rodeios. Ele é o pai. E quando é pai, pode falar. Qual pai normal vai pegar o filho e vai dar um soco na cara porque está falando errado? Qual pai normal vai pegar o filho pelo pescoço, apertar e dizer assim, isso não se faz aqui conversando comigo? Sabe quando que um pai faz isso? Quando ele está alterado, ele está louco, ele está bêbado, ele está nervoso, está bravo. Isso não é comportamento de pai. E Deus não é um Deus nervoso, Deus não é um Deus desatualizado, um Deus surdo, um Deus complicado que não entende a nossa cultura, as nossas necessidades. Deus não é um Deus esquecido, Deus não é um Deus ocupado. Ele é um Deus que, na posição de pai, Ele conhece todas as nossas necessidades. Então, vai lá, você pode falar, você pode gemer, você pode cantar, você pode adorar. Agora, você precisa ser transparente com Ele e com você. Você precisa ter confiança. E presta atenção numa coisa aqui, não precisa fé. Eu não posso orar porque nem fé eu tenho. Não precisa fé, crentinho. Não precisa fé. Por quê? Você precisa, na sua casa, ter fé para o pai vir para a mesa? Você precisa, ele estando à mesa, você precisa ter fé que ele é bom? Precisa? Você já conhece ele. Você não entende ele, mas você conhece ele. Você precisa ter fé que ele está te escutando? Você precisa ter fé que o pai pode lhe atender? Precisa. Você precisa ter fé que ele tem condições, você já conhece ele. Você precisa sofrer buscando o exercício de uma fé que quase traz sudorese. Eu preciso crer. Não, você não precisa disso, porque ele já está à mesa, ele está ouvindo, ele é capaz, ele tem, ele pode, ele ama. Você precisa ter confiança. Então todos podem orar. Todos podem orar. E todos podem orar como filhos que falam com o Pai. Todos podem. Todos podem orar como filhos que falam com o Pai. Então vamos voltar lá no início, no texto.
quando vocês forem orar, não sejam como os religiosos, mas vão para o quarto. Os religiosos, eles oram para receber as suas recompensas aqui, e eles fazem uma oração assim, toda requintada, e tem gente que fala assim, gostei da sua oração bonita. Eu já fiz casamento, quando eu saí assim, as pessoas diziam, parabéns, viu? Nossa, muito bonita as suas palavras, muito bonita a sua oração lá. Gente, isso não vale nada. Pessoas que prestam atenção se a cerimônia, as palavras, a oração vai ser bonita, mas não prestam atenção na essência. Eles olham a forma, a maquiagem, a aparência, o vocabulário, o ritual, mas nada do que é o eixo foi importante para ela. Então, se alguém elogiar sua oração, fuja do elogio, porque ela não é para os homens, ainda que você fez a oração de maneira pública. Agora, lá no quarto, só Deus vai participar na sua oração. E aí eu quero convidar você para uma reflexão. Quando Jesus falou lá, isso aqui vários de vocês já pegaram, já entenderam isso aqui. Quando Jesus fala assim, entra no seu quarto e vai falar com o Pai, qual quarto? Qual quarto? Vamos lá, qual quarto? Do próprio coração? Você chegou na metade do caminho já. Gente, eu já falei isso aqui. Qual quarto? Darli, você já ouviu antes. Qual quarto? Se você ouviu as gravações lá? Não? Não lembra? O quarto da sua casa, né? Não. Também não. Não. Onde você mora? Quem é seu pai? Eu acho que um dia que eu falei isso aqui era outro público, que de vez em quando tem revezamento aqui, né? Onde você mora? Qual casa você mora? Esse quarto aqui é o quarto da casa do seu pai. Aí ela falou assim, da alma, sim, quando eu já não estou mais na oração, no meu quarto, eu estou no quarto da casa do meu pai. Perceberam? A dimensão mudando? A dimensão mudando. Quando você orar, entra no seu quarto, fecha a porta. Jesus falou, o seu quarto. Quando Jesus orava, mesmo lá no jardim, qual quarto ele entrava? Para conversar com o Pai. O quarto da casa do Pai. Quando você ora, você vai para o quarto. Qual quarto? A oração, ela leva para uma outra dimensão. Você pode, inclusive, abrir a tramela, o trinco, a fechadura daquele quarto lá que você dorme, que você faz estudo, que você estuda, que é às vezes uma dispensazinha, talvez até o banheiro, não tem problema. Ou aquele quarto ali, como você falou, talvez não precisa ser aquele lá, mas aquele lugar secreto. Mas quando você entrar ali, que você trancar e você começar a falar com o Pai, você não vai terminar a oração nesse mesmo lugar. Você vai terminar a sua conversa com o Pai na casa dele. Não estou falando de você morrer e chegar no céu, não. Até pode acontecer, que seria fantástico isso. Mas estou falando que quando você terminar a conversa, você está na casa do seu
Pai, porque esse quarto é o quarto da casa do Pai, onde você mora. E assim que terminou, o que você faz? Você levanta, abre a porta e sai do quarto. Quando você sai do quarto, para onde você vai? Se você estiver no quarto da sua casa, entrou, fez o ritual e saiu, você vai dar de cara com a realidade. Você vai dar de cara com criança chorando, boletos sobre a mesa. Você vai dar de cara com o relógio dizendo para você: vamos, rapidinho. Você vai dar de cara com os obstáculos. Você vai dar de cara com o mundo. Mas se você estiver na casa do Pai, quando você sair do quarto, você vai direto para... Vai direto para a mesa. Você sai e o Pai preparou uma mesa. Quer coisa melhor do que isso? Quer coisa melhor do que isso? Quer coisa melhor do que ser alimentado por Ele? Quer coisa melhor do que continuar aquela conversa na mesa? E ser alimentado junto ali com Ele na mesa? E depois se levantar da mesa e ir para a guerra? Tem coisa melhor do que você começar um dia com Deus, um tempo com Deus, uma hora com Deus? Tudo isso aqui, meus queridos irmãos e amigos, é um convite para você mudar a sua visão. Queira mudar a sua visão. Queira mudar a visão para aquilo que é eterno, para aquilo que tem valor, para aquilo que é de Deus, para aquilo que abre os olhos. Não continue no mesmo lugar de ontem, de anos atrás. Porque Deus é um Deus que faz tudo novo, todo o tempo. Coisas novas todo o tempo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se faz, e 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 se faz novo todos os dias. Deus não está estagnado, Deus não é um lago, Deus é um rio que corre. E você também flui com Ele. Amém? Então, que a sua oração ganhe uma outra visão, para que você tenha uma visão diferente da vida, de Deus, do mundo e principalmente de você mesmo. E não é ter visão de você mesmo para você ser o bambambam, é para você enxergar como Deus te enxerga. E já que nós estamos à mesa, nós vamos celebrar agora, antes de ir embora, a ceia do Senhor. Vocês podem pegar um pão que está aí, podem partir o pão, dar um pedaço para o seu irmão. Pode pôr o cálice diante do seu irmão. Vamos lá, pode se servir. Pode servir o irmão.
Esse momento é um momento muito especial que o Senhor Jesus nos instrui a celebrar em nome dEle. É um momento de reflexão, de compreensão do que Jesus fez. Isso tem muito a ver com um dos principais ensinos que Jesus quis passar também na hora que ele estava ensinando isso aos seus discípulos. Jesus fazia isso todos os dias. Por quê? Porque na cultura deles, todo dia antes de dormir, fazia-se a ceia, o lanchinho antes de dormir, né? E só que uma vez Jesus, ele resolveu batizar aquele momento com significado. E tem vários, né? E um deles chama-se unidade. Unidade. Quando você tem o cálice aí diante de você, você não está vendo uma uva. Você está vendo vários cachos de uvas que foram esmagados. Quando você vê o pão, você não está vendo o trigo, você está vendo todo um trigo que foi esmagado. E quando ele foi esmagado, tanto a uva quanto o trigo, aquele grão, ou aquela uva individual, ela perdeu a sua identidade. E ela foi juntada com outros e virou um trigo, um pão, virou um suco. Jesus está ensinando para nós assim que não existe indivíduos aqui, tá? Quando ele olha aqui para nós, ele vê uma família, ele vê unidade. E essa unidade é para ser solidificada. Então nós temos esse ensinamento, que fazemos parte de um corpo, o corpo está junto, ligado, e ele tem Jesus como cabeça. Então quando você participar aqui, lembra que você está participando do corpo de Cristo. Amém? Em espírito de oração, em Jesus todos os homens podem ser achados. E antes da gente comer o pão e beber o cálice, eu quero só dizer uma coisa aqui. Jesus é Deus. Nunca os homens que tentaram provar o contrário conseguiram. Muitos ao longo da história começaram a fazer estudos sobre biografia de Jesus para tentar desacreditar a Bíblia, e muitos acabaram entregando a vida para ele, porque quando foram estudar a respeito dele, descobriram ele. Então eu quero declarar hoje de manhã: Jesus é Deus, Ele é Filho de Deus, Ele é o Messias de Deus, Ele é o profeta que veio para proclamar. Amém. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Ele é o Salvador. Amém. Ele é aquele que deu a vida por nós. Jesus. Amém. Amém. Ele é cheio de amor por nós. Amém. Obrigada, Jesus. Aí eu pergunto, você rejeita Ele? Você rejeita? Responda isso, você rejeita? Eu não rejeito. Eu não rejeito. Eu não rejeito. Já rejeitei um dia, mas eu não rejeito. Pega o pão,
A Bíblia diz assim: porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo partido, deu graças e disse: comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Vamos comer juntos. Depois de cear, ele tomou o cálice e disse: isso é o meu sangue que é derramado por vocês. Fazei isso em memória de mim. Vamos tomar todos juntos. E quando a gente levantar daqui e for embora, a gente vai anunciar Jesus. Anunciar Jesus. Tem várias formas de anunciar Jesus. Eu estava conversando com a Ingrid hoje, antes do culto começar. Quando nós estamos em família, com os nossos familiares, presta atenção nisso. Quando nós estamos com os nossos familiares, parentes, todo aquele pessoal que se reúne, o jeito pior de falar de Jesus é abrindo a boca. Blá, 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 blá. O jeito melhor de você evangelizar é ser filho de Deus. Viver como filho. Testemunhar como filho. Essa é uma mensagem silenciosa que as pessoas não podem evitar. Essa é uma mensagem silenciosa que as pessoas não podem te impedir de viver. Se não são parentes, pode falar. As pessoas às vezes querem ouvir, elas precisam ouvir. Mas quando nós estamos entre parentes, às vezes, tá? O melhor jeito é não falar, é viver de um jeito que o outro veja Cristo em você. Vamos ficar em pé? Lá, estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, não apenas no dia de hoje, não nesse tempo presente apenas, mas em todos os dias das suas vidas até a volta de Jesus. Amém. Vão em paz. Deus acompanhe cada um de vocês.